Boa noite, alunos, alunas. Essa aula está sendo gravada, né? Também, aqueles que participam ao vivo daqui a pouco, quem está entrando, né, vai se acomodando aí. E nós estamos trabalhando aí hoje com a disciplina Língua Portuguesa com ênfase na leitura e na escrita. O curso é de letras, né? Quarta fase. Professor André Luiz Dombrovski trabalhando com vocês nessa quarta fase, no segundo semestre de 2020. É claro que continuamos aí fazendo o sistema online, né? O nosso sistema é híbrido, mas nesse momento de pandemia ainda, nesses meses, estamos aí online. Então, boa noite a todos, bem-vindos e que possamos aprender com o conteúdo, com as unidades de aprendizagem dessa semana oferecido aqui pela SensoPEG no seu portal. Você também, né? Acessa o portal, desenvolve atividades no portal, leia no portal, né? Você tem os conteúdos, tem as atividades, desafios, exercícios, a dica do professor, enfim, tudo que você tem ali, o infográfico, tudo para você acessar, para você ter aí todo o conteúdo por unidade e todas as atividades por unidade. Então, eu estou falando hoje da segunda semana. Então, vamos lá, falando da segunda semana, nós vamos estar apresentando, então, estratégias de leitura, texto e contexto na segunda leitura e a primeira unidade. Estratégias de leitura. Hoje nós falamos muito que dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa orientação ou não, ou uma certa via de dizer que a leitura está em decréscimo, que a leitura está em desuso, né? Mas a leitura se faz, porque as pessoas falam que o que é leitura? Leitura é só do livro? Não. Leitura é de todos os textos, inclusive dos contextos, né? Então, estratégia de leitura no texto e contexto. Então, é isso que a gente vai tratar agora na primeira unidade. Então, estratégia de leitura, texto e contexto, nessa perspectiva de entender o que é texto e de entender o que é contexto, né? E quais são os objetivos que nós precisamos perseguir aí? Desenvolver leituras verticais adequadas aos objetivos do leitor. Então, hoje, não dá para se dizer que as pessoas não sejam leitoras, porque as pessoas apenas leem o que elas desejam, o que elas têm maior afinidade, possamos assim dizer, né? Também, o outro objetivo é aprimorar as estratégias de leitura contextual de um texto. Então, aí tem que a escola tem esse papel de aprimorar estratégias de leitura, né? De criar aspectos nessas estratégias que vão motivar a leitura e a sua representação do contextual e textual. E ainda o terceiro objetivo é produzir e ler textos, com foco nos elementos contextuais relevantes a cada produção. Essa ideia de produzir e ler textos é uma boa dinâmica, é um bom aspecto, porque tem muita gente que vai tomar gosto por produzir texto. Isso sim está cada vez mais difícil de ter o leitor e o escritor numa perspectiva contextualizada e verificada. As pessoas estão muito passando essa questão de ser o escritor. E todos podem ser o escritor, e o leitor e o escritor. E o que favorece para o leitor ser escritor? É porque as leituras dele enriquecem os textos dele, né? Os textos dela, o texto de quem está escrevendo, né? Então, nessa perspectiva, vamos dar conta dos três objetivos apresentados. E aí, para isso, nós temos o primeiro desafio que fala uma carta é um texto. Então, uma carta é um gênero textual, normalmente de linguagem simples e familiar.
Então, quando você reconhece numa carta essa linguagem simples familiar, e o motivo pelo qual é considerado de fácil leitura, considerando, contudo, que se trata de um texto íntimo, um texto de pessoas que se conhecem mais, né? Ele carece de informações prévias para que seja analisado em profundidade. Que informações prévias? Uma carta normalmente está mandando para um amigo, para um parente próximo, pessoas que conhecem essa relação familiar, essa relação de amizade, e conhecem muito. Então, essas são as informações prévias. Na leitura da carta, seguir aponte quais conhecimentos prévios o destinatário deve saber para que ele possa entender o texto e o contexto do assunto tratado. Então, a carta lá no portal, né, na primeira unidade da segunda semana, ela vai estar dizendo assim: Oi, Dinho. Ó, primeiro tratamento, Dinho. O nome esse Dinho pode ser um apelido, né? Então, veja, é um jeito carinhoso de tratar pelo apelido. Então, já não é uma coisa oficial. A carta, então, tem esse aspecto. E aí fala a carta: tudo bem? Como está aí? Já se acostumou? Olha, então essa pessoa tem conhecimento que a pessoa que foi para lá está temporariamente lá, provisoriamente lá, e quer perguntar se ele já se acostumou, foi recentemente para lá. E aí a pessoa diz: estou com saudades. Não te mandei nada por e-mail porque estou sem internet, mas assim que der, eu mando algo, viu? Então veja, alguém que também já está trabalhando na era e-mail, a palavra e-mail, quer dizer, a carta eletrônica, né? E aí continua. E aí, estudando muito? Então, essa pessoa foi para lá com o objetivo de estudar. Aqui está bem puxado, mas estou amando o curso. Então, veja, duas pessoas que estão estudando, uma em seu local, outra que saiu desse local. Estou tendo muitos trabalhos para fazer, mas os resultados têm me deixado feliz. Cada vez tenho mais certeza de que era esse o meu destino. Então, e os três reis magos? A pergunta: ainda se falam? Eu fiquei sabendo de cada história das férias. É verdade o que falaram sobre a barriguinha ou a barraquinha, não, sobre a barraquinha de churros? Olhe lá, hein? Pode ter certeza que todos aqui estão sentindo sua falta. Você vem para cá no feriado? Se vier, nos avise para podermos nos ver. Agora que você e a Nica foram embora, sobraram poucas pessoas para bater um papo um pouco mais interessante. Só consigo isso com o Juan e com o Roger. Pois é, eu continuo com a cara dos três saques, com o cara dos três saques, e estamos nos dando super bem. Falando da Nica, ela foi chamada na federal, mas resolveu ficar mesmo. Ela já está instalada lá, trabalhando, fazendo música. Além disso, os pais dela não querem ela aqui. Ligue para ela qualquer dia. Você não sabe o que me aconteceu ontem. Eu caí de bicicleta naquela avenida em frente à minha casa, aquela que tem uma cratera gigantesca e cheia de ônibus. Ainda bem que eu caí na calçada, só ralei o joelho e as mãos. Bom, eu vou parando por aqui, vê se não esquece das amizades, ok? Beijos da amiga Jana. Então, eu vejo uma carta, né? Foi mandada para o Dinho pela Jana, né? Uma amiga, né? Então, o que se quer aqui? A leitura da carta deve apontar, né? Que os conhecimentos prévios destinados devem fazer parte, ou devem saber que ele possa entender o texto e o contexto dessa carta, né? Então, a resposta nesse desafio vai ser colocado para compreender o texto em sua profundidade. É necessário que o leitor tenha conhecimento sobre de onde ela fala e que curso ela se refere. Quem são os três reis magos? Que é uma coisa que para nós, nesse tempo moderno, tem a ver a barraquinha de churros, né? A pergunta que ela faz.
É interessante, então, que ela vai batendo esse papo. Quem é o cara dos 3 saques, né? Então, tem um conhecimento que está previamente já instalado sobre eles, né? Então, para o leitor externo, isso é importante. Para a Jean, entretanto, o receptor dessa carta, se a Jana detalhasse essas informações, ele estranharia e provavelmente acharia o texto desinteressante. Por isso que ela coloca para ele, porque é algo que ele sabe, né? Ela faz questionamentos a ele e algo que ele sabe. Então a carta é bastante próxima, simples, pessoal. Então esse é um gênero textual falando de um texto que fala de um contexto, fala de histórias, fala de relacionamentos, enfim, de situações vivenciais, né? Então o desafio seria isso. Então você colocar essa compreensão, essa profundidade que o leitor tem sobre o conhecimento que o leitor tem, os dois têm em relação à amizade deles, e um que foi para outra, o Dinho, que foi para o local lá de estudo, e fala de uma terceira pessoa que foi para a federal. A palavra federal aí refere-se à universidade, e assim por diante. Então, é só que eles deixam umas questões no ar que eles sabem a resposta e o leitor, às vezes, não vai saber nunca quem é o cara dos 3 saques, e nem vai saber quem são os 3 reis magos. E nem vai saber sobre essa barraquinha de churros, de quem é, onde é, né, o que aconteceu lá. Então vamos ver na primeira unidade aí o infográfico para compreender melhor o tema estratégias de leitura, especialmente as questões inerentes ao contexto em que o texto se insere. Então vamos de novo falar aqui, ó. A carta referida lá, ela fala, é um gênero textual escrevendo sobre um contexto. O que é um contexto? É a parte vivenciada, não é a parte, e a parte escrita é o texto. A parte que vivencia-se algo é o contexto, é onde ocorre a vivência, a situação diariamente, cotidianamente. Então, nesse infográfico, nós vamos falar da leitura contextual. O que a leitura contextual pressupõe? Que os procedimentos de análise devem responder a perguntas que mostrem o que há nas entrelinhas do texto. O que é entre linhas do texto? É o que não está na linha do texto. É que está na entrelinhas. Vamos voltar na carta lá que colocava o seguinte, ó. Por exemplo, a entrelinhas do texto. Ela vai colocar assim que quem são e os 3 reis magos? Bom, eu vi uma pergunta. Ainda se falam? Então, nas entrelinhas do texto, deve ser alguém que é conhecido deles e estavam brigados, né? Vamos colocar nesse sentido. Entre linhas do texto, falando sobre a questão da, da barraquinha de churros, né? O que é verdade falar sobre a barraquinha de churros, é que teve uma história lá nas férias e tal. Então, tudo está, não tem resposta, mas entre eles está no contexto da conversa. Na leitura contextual, perguntas: quem fala, para quem, como, o que, em que contexto? Então, veja bem, eu estou falando lá dos 3 reis magos, um contexto, entre linhas. Da barraquinha de churros, outro acontecimento. Aí vai falar lá mais adiante que ela continuou com o cara dos 3 saques e estamos nos dando super bem. Então, imagina-se que esse já é um affair, um namoradinho, né? Aí vai falar da Nica, que é uma amiga que foi chamada na Federal e ela já está instalada lá, trabalhando, fazendo música. Então, o curso já ficou mais claro, né? A informação ficou mais clara. E aí ela vai falar que caiu de uma bicicleta e aí ela caiu em frente à casa dela numa cratera gigantesca cheia de ônibus. Nossa,
bota cratera nisso, que cabe muitos ônibus, né? Então, tudo isso é colocado aqui nas entrelinhas, no contexto da conversa. E aqui, falando por último aqui na leitura contextual, ela visa a interpretação, ela visa a construção de sentido do texto. Então, sempre esse sentido contextualizado, né, da conversação ou da mensagem enviada, ou de uma carta, ou de um bilhete, os gêneros, né, informacional, considerando informações implícitas e explícitas. O que é implícita? O que está considerada, o que está considerado entre os interlocutores, entre quem escreveu e quem é o leitor. Mas explícita é aquilo que fica claro para todos, inclusive para aqueles que leem, né? Então, a informação, a comunicação implícita é só entre os interlocutores dessa informação, desse texto, dessa leitura contextual. Então, vamos ao conteúdo dessa primeira semana, tratando, então, dessa visão para compreender questões contextuais, né? Que envolve a leitura e produção de um texto. E aí o capítulo Estratégia de Leitura de Texto e Contexto, da obra Comunicação e Expressão. Então tá aí o livro, né? Vamos trazer alguns recortes, algumas tomadas desse conteúdo para que você também possa trabalhar essa ideia, né? E considerar essa ideia. Então, o texto e o contexto na estratégia de leitura. O contexto, conceituando a leitura, é uma atividade complexa de produção de sentidos. Então, no contexto, a leitura é uma atividade complexa de produção de sentido. Porque o contexto é o vivencial, é o que dá sentido. Ela ocorre com base em elementos linguísticos que estão presentes na superfície e na forma de organização do texto. Contudo, requer a mobilização de um conjunto de saberes diverso e vasto. Então, interessante saberes diverso e vasto. Um texto é construído na interação entre sujeito e texto. Então, veja aí como que o texto é construído. Para a produção de sentido, é necessário considerar o contexto. Então, o sentido vem pelo contexto. E o texto é construído na interação entre sujeito e texto. Muito bem a questão colocada aí. Todos esses conhecimentos constituem diferentes tipos de contexto. E todos esses contextos são subsumidos por um contexto mais abrangente, ou contexto sociosignificativo. Por que sociosignificativo? Então, a vivência, ela é social, né? E o sentido, o significado vem por essa vivência no contexto. É importante você levar em conta quais significados devem se tornar explícitos. Então, veja, se você está escrevendo um gênero textual, carta, para uma pessoa que é amiga, que conhece um pouco da tua vida, da tua história, da tua vivência, há muitos aspectos que vão ficar explícitos, explicadinho lá, tudo certinho, mas outros implícitos por causa do conhecimento prévio que vocês têm um do outro e dessa relação de amizade ou de parentesco, seja como for. Isso vai depender do uso que o produtor do texto fizer dos fatores contextuais. O que são fatores contextuais? Fatores vividos, fatores da relação vivida, né? Dessa forma, a explicitude, quer dizer, o que vai ficar explícito do texto escrito, em contraposição à parte implícita do texto falado, não passa de um mito. Então, a parte implícita é aquela que no diálogo não precisa explicitar. A parte implícita, quer dizer, a parte que fica subentendida entre
o texto e o leitor desse texto, né, é porque há um conhecimento prévio dessas pessoas, né, do escritor e do leitor. Tanto na fala quanto na escrita, os produtores fazem uso da multiplicidade de recursos, muito além das simples palavras que compõem estruturas. Quem fala isso é o Koch Elias, de 2006, que falando que as estruturas textuais, essa utilização da multiplicidade de recursos, seja escritos e da escrita e da leitura, né, no texto e no contexto. O contexto é a compreensão, como você viu. Para que haja compreensão do texto e para a construção da coerência textual, é imprescindível que se considere o contexto. É imprescindível que o contexto seja levado em conta. Ele, contexto, engloba não apenas o cotexto, mas também a situação de interação imediata, a situação mediata, imediata, aquela que está próxima, e a mediata, que está no entorno sociopolítico e cultural. A visão da situação mediata é isso, o entorno sociopolítico e cultural. Em que tempo ocorre isso, né? E o contexto vai buscar no aspecto cognitivo e dos interlocutores essa base, né, do entorno sociopolítico e cultural. De acordo com Koch e Elias ainda, nós vamos buscar o contexto cognitivo dos interlocutores que subsome aos demais, o que engloba os demais. Isso ocorre pois ele reúne todos os tipos de conhecimento arquivados na memória dos atores sociais que precisam ser mobilizados por ocasião do intercâmbio verbal. E são eles, né? O conhecimento propriamente dito, então esse conhecimento os interlocutores devem ter, né? Devem saber se expressar na língua, né? O conhecimento enciclopédico, que pode ser declarativo, que se recebe pronto e é introjetado na memória, por ouvir falar, o episódio, adquirindo por meio da convivência social e armazenado em blocos sobre diversas situações e eventos na vida cotidiana. Então, a memória, ela cognitiva aí, no conhecimento enciclopédico, tem situações que pode ser declarativa, que pode ser introjetada, memória por ouvir falar, ou episódica, que é o meio de convivência social. Então, nesses aspectos todos, esses eventos da vida cotidiana vão sendo incluídos nessa relação. O conhecimento da situação é comunicativa de suas regras, de sua situacionalidade, da situação presente, né? O conhecimento superestrutural ou tipológico são gêneros e tipos textuais. Por exemplo, a carta é um gênero, um tipo textual. O conhecimento estilístico, a palavra estilístico tem a ver com o quê? Registro de variedades de língua, da sua adequação às situações comunicativas. E o conhecimento de outros textos que permeiam a cultura e essa forma de permear a cultura busca-se pela intertextualidade. Eu já falei para vocês o que é intertextualidade. Inter quer dizer fora, é de um texto para o outro, um texto que se apropria do outro. Nós vamos estar falando muito dessa situação de um texto que faz referência do outro. Então, nós temos a questão intertextualidade. No contexto da escrita, Koch e Elias, 2006, ainda afirma que é preciso distinguir entre o contexto da produção e contexto de uso. Então, vejam, nós estamos falando de vários contextos, né? Não existe um único contexto, né? O contexto de produção e o contexto de uso. No que concerne a interação face a face, esses contextos coincidem,
eles coincidem, mas quando se trata da escrita, não, pois nessa o contexto de uso é o mais importante para a interpretação. Conforme as autoras, Koch e Elias, independentemente da situação comunicativa, o sentido de um texto não se relaciona apenas com a estrutura textual em si mesmo. Grande parte dos objetos de discurso que o texto faz referência é apresentada de forma incompleta. Desse modo, muita coisa permanece implícita, quer dizer, muita coisa não fica clara, não está explicitada, está implícita, está oculta em alguns aspectos, muito embora para aqueles interlocutores seja uma mensagem clara. Esse texto intitulado tem um texto no conteúdo de vocês, Somos Todos Chapecoense, de Fabrício Carpinejar, que escreveu esse texto no dia 29 de novembro de 2006. Ele falava sobre a tragédia que o time de futebol da Chapecoense, da cidade de Chapecó, sofreu quando viajava para uma disputa importante, a final da Copa Sul-Americana, na Colômbia. E ele coloca que o avião em que o time estava caiu, matando 74 pessoas. E nessa crônica, o reconhecimento dos fatos é um pouco mais fácil do que nos exemplos anteriores, pois há uma certa contextualização das informações do texto. Então, quando você fala desse texto, que é um texto longo do autor Carpinejar, e ele vai colocar ali, ele começa escrevendo assim, quando uma cidade inteira morre. Claro que é um exagero que ele começa chamando a atenção por essa frase. Mas aí ele coloca uma cidade para no ar. Quando uma cidade some e o sangue se transforma em vento. Em vento? Ele fez uma pergunta, né? Quando os relâmpagos emudecem, quando as estrelas ficam envergonhadas de brilhar e o sol de aparecer. Quando uma cidade perde as suas residências dentro de um avião, porque cada homem era uma casa, e uma família uma esperança. A queda da aeronave na Colômbia, que levava o time da Chapecoense, matou toda a Chapecó na madrugada dessa terça-feira, 29 de novembro de 2016. Porque Chapecó era chapecoense. Nunca vi uma torcida como aquela. Pais, mães e filhos levantando bandeira. E aí continua, né? Falando dessa contextualização desse acidente, colocando que aqueles jogadores, aquelas pessoas que trabalhavam nesse clube, estavam correndo atrás de um título, fazendo seu papel de representantes do esporte, né? E assim por diante. Então, seria aquilo que se coloca enquanto uma tragédia, e aqui como que o Carpinejar vai retratar nessa crônica, né, futebolística, no aspecto tragédia de um time, de uma cidade que girava e gira em torno desse time também. Então, o leitor ouvinte usa todos os componentes estratégicos cognitivos e tem à disposição para dar ao texto uma interpretação dotada de sentido. Então, quem tem conhecimento pela imprensa, pelos jornais, enfim, por tudo que foi dito e tratado dessa tragédia, né? É lógico que verifica-se como uma informação textual de um contexto, uma crônica de um contexto que ocorreu nessa data, em 2016. Então, a compreensão do contexto sociocognitivo fica bem mais acessível. Vamos trabalhar, então, na segunda unidade,
que fala de estratégias de leitura, texto e intertextualidade. Então, já falei para vocês o que é intertextualidade, né? O texto e o intertexto, né? O texto é aquele escrito, aquele que traz uma mensagem. O intertexto é aquele que vai estar relacionado, se relacionando com outro texto. Então, nesse sentido, os objetivos: desenvolver leituras verticais adequadas aos objetivos do leitor. E aí, aprimorar as estratégias de leitura intertextual de um texto. Elaborar e ler textos com foco nos elementos culturais relevantes de cada produção. Então, isso é importante. Vamos tratar do desafio. O desafio que traz uma coisa maravilhosa aqui, né? E porque traz a música do Renato Russo, intitulada Monte Castelo. E aí o Renato Russo, ele vai buscar no texto bíblico para expressar um texto musical, né? E aí ele vai buscar a expressão, a poesia, a música, né? E o título é Monte Castelo, inclusive a cidade que eu moro, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, e só o amor que conhece o que é a verdade. Amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E aí, se eu não querer mais do que um bem-querer, é solitário andar por entre a gente, é não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. E aí continua a música famosa do Legião Urbana e a composição do Renato Russo, Monte Castelo. Algo de muito sucesso nos anos 80, pela letra e pela melodia, o resultado de uma leitura anterior do seu autor, Renato Russo, que fez da Bíblia. Então, aqui o seu desafio é encontrar no texto bíblico original que inspirou a canção, observar o tipo de diálogo que é construído entre os dois. Então, o texto que inspirou Renato Russo está no capítulo 13 do livro bíblico de Coríntios, abaixo transcrito. Coríntios 13, capítulo 13, versículos de 1 a 13. E daí está lá, né, nesse capítulo 13 bíblico, do versículo de 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então veja as interpretações que ele faz, Renato Russo, em cima, e você pode estar fazendo nesse teu desafio, buscar lá na Bíblia, né, como que esse texto foi organizado. Então, com esse texto, Renato Russo constrói uma intertextualidade. O que ele pegou? Ele pegou um texto pronto, mas ele suprimiu alguns termos, ou não pegou a ideia, pegou a maior parte do texto bíblico, né? E transformou numa música chamada Monte Castelo. Então ele constrói a intertextualidade positiva. Por que é positiva? Porque ele não destruiu o texto original. Ele construiu a partir do texto original. Então, isso é muito interessante, né? Porque se nós estivéssemos falando de uma paródia
Agora a gente vê muita paródia de candidato, né? E normalmente você pega o texto original e transfigura, você só usa a melodia, alguma coisa do refrão. Mas nesse caso aqui da intertextualidade positiva do Renato Russo, dizendo conteúdo bíblico, porém em estrutura diferente, passando de prosa para verso. Então, é essa forma musical que ele trata, né? Então, o que você vai fazer? Vai pegar a Bíblia, vai pegar o texto original, apresentar aqui nessa ideia da transcrição, né? E vamos agora para o nosso infográfico. E o infográfico traz nessa segunda unidade, ele tem uma visão esquemática, né, de texto e intertextualidade. Nós temos a leitura cultural intertextual. Essa leitura cultural intertextual, ela visa o aprofundamento do sentido do texto, considerando o conhecimento prévio do leitor em que há por trás das linhas do texto, nas entrelinhas. E o texto intertextualidade traz a leitura cultural. Então, a leitura cultural é uma análise pessoal, uma avaliação, um julgamento do dito, né? Julgamento do dito. Então, é uma forma de julgamento do dito. Os procedimentos de análise com que os outros textos pode o leitor dialogar. Então, na intertextualidade, procedimento de análise que faz com que o leitor possa dialogar com outros textos. Que relação pode estabelecer entre esses textos? Vejam exemplos aqui. Paródia que eu estava falando agora há pouco, né, da paródia, que você usa uma música de fundo para mandar uma mensagem. Aí vem a paráfrase. Paráfrase é eu estar falando indiretamente de uma ideia, de um autor, de um foco, de uma teoria, etc. Então, alusão também é no sentido de que eu estou fazendo alusão, que eu estou fazendo referência a esse autor, a essa ideia do autor, etc. Então, por exemplo, se eu pegar ali a alusão, então eu vou falar alusão a Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador social, um pedagogo social que se dedicou muito à questão das pessoas carentes, das pessoas analfabetas e tal. Então, essa é uma alusão que eu faço dele. Mas agora, se eu usar uma frase dele que diz assim: ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, então eu já estou parafraseando ele, né? Estou usando frases dele. E uma citação é pegar uma parte e citar uma parte que ele escreveu, né? Existe a citação indireta e direta, então, dois aspectos. E como o leitor se posiciona, ele se posiciona conforme aquilo que ele conhece, né? Conforme aquele conhecimento prévio que tem, né? Então, o infográfico é isso aí, o texto é intertextualidade, falando aí da leitura cultural. Intertextual é leitura cultural. E procedimentos de análise aí de como o leitor se posiciona. Vamos ao texto, então, falando aí da comunicação e expressão, aprofundando, então, respeito à leitura intertextual, aí no capítulo das estratégias de leitura, texto e intertextualidade. As estratégias de leitura, texto e intertextualidade, primeiro traz a concepção de intertextualidade. É um dos grandes temas que a linguística textual tem se dedicado ultimamente, por muito tempo. Por isso, há várias pesquisas e estudos voltados ao assunto. No conjunto do conhecimento constitutivo do contexto vivencial, se destaca aquele referente a outros textos,
Esse consiste na intertextualidade. Então, o Roland Barthes, 1988, ele fala: o texto é um tecido de citações, saídas dos 1000 focos da cultura. Quem pode decifrar as múltiplas vozes é o leitor, e que deve ter capacidade de perceber os 1000 focos da cultura no período da enunciação. O leitor é o espaço mesmo onde se inscreve, sem que nenhuma se perca todas as citações de que é feita uma escritura. Isso quem fala é Barthes, Roland Barthes. Para Marcuse, ele explica que fazem parte dessa transtextualidade. Nós falava de intertextualidade, que inter é de um para o outro, interpessoal é de uma pessoa para outra, intertextualidade é de um texto para outro. Mas agora surgiu aqui o Marcuse falando de uma parte da transtextualidade. A intertextualidade que supõe presença do texto em outro. Então, intertextualidade por citação, por alusão e tal. Mas aí vem a questão da paratextualidade. A paratextualidade, que diz respeito ao entorno do texto propriamente dito. Sua periferia, os títulos, os prefácios, as ilustrações, os encartes, os livros ilustrados, né? E aí também vem a metatextualidade, que se refere à relação de comentário de um texto para outro. E aí vem também a arquitextualidade, que se refere à estrutura abstrata, à relação de diversas classes, quais pertence, por exemplo, o poema de Baudelaire, que se encontra a relação arquitextualidade com classe de sonetos nessa obra, né? E aí vem a hipertextualidade, que compreende, recobre fenômenos, etc. e tal. Então, para Marcuse, a transtextualidade, por que transtextualidade? Porque ela perpassa a questão da contextualidade e da intertextualidade, né? E a intertextualidade, ela é explícita e implícita. O que é isso? Explícita porque deixa explícito, deixa aparentemente compreensível, implícito, que deixa mais oculto, mais subjetivo, né? E a intertextualidade explícita ocorre quando se faz uma citação da fonte do intertexto. Então, eu faço explicitamente quando eu faço uma citação do intertexto. O intertexto é do outro texto. Ocorre, por exemplo, discursos relatados nas citações, referências, nos resumos, nas resenhas, nas traduções e também nas retomadas de texto de parceiro para encadear sobre ele ou questionar sobre a conversação. E fala isso a autora, as duas, Koch e Elias, e as teorias explicam a intertextualidade. Com a explicitação, a fonte aparece em diversos gêneros textuais. Porém, para que ocorra a produção do sentido, vejo de novo falando em produção do sentido, além da verificação do fenômeno, o leitor deve considerar a importância da função da escolha realizada pelo autor. E aí, a intertextualidade, a leitura e produção de sentido, para o processo de compreensão do texto, além de conhecer texto-fonte, segundo Koch e Elias, afirma que é necessário, e se faz também necessário, também considerar que a retomada de texto com outros propicia a construção de estratégias de leitura de texto e intertextualidade. Então, nesses novos sentidos, uma vez que são inseridos em outra situação de comunicação com outras configurações e objetivos. Então aqui você vai compreender melhor algumas categorias. A citação é identificada de um modo imediato, tanto vista do uso das marcas tipográficas, aspas, itálico, aparecendo então
já a forma diferenciada. Basta uma dessas marcas para assinalar a citação. E então aí você tem aquilo que pode ser uma citação longa ou curta, direta ou indireta. A alusão. O que a alusão remete a um texto anterior, sem marcar a diferença da citação. De acordo com o Somael, às vezes não é intertextual, mas sendo exclusivamente semântica. Como o enunciado, ele só pensa naquilo, uma alusão erótica, né? Tem naquele escolinha do professor Raimundo lá. Mas pode ser uma alusão intertextual, que é realizada por James Joyce e Somoyalt em Ulisses, quando se refere a Helena de Argos, a jumenta de Troia, que não era de maneira que alojou tantos heróis seus flancos. Aí, então, a alusão mitológica, alegórica, grega, né? A intertextualidade depende muito do efeito de leitura. É frequentemente subjetiva e raramente é necessário desvendá-la para compreender o texto. Aí vem a questão do plágio. O plágio trata-se de uma retomada literal, porém sem marcas, o que torna uma designação do heterogêneo nula. Então, quando se vai pegar na nossa legislação, o plágio propriamente dito, ele é crime, é errado. É errado você copiar coisas de alguém que você não dá crédito a que aquele alguém que produziu aquele texto, né? Então, aí você está infringindo a lei da propriedade literária. Então, o texto e a intertextualidade teórica, em termos de roubo e fraude, são associadas ao plágio. E aí deslocam com frequência a questão literária para o jurídico, introduzindo a problemática ligada à autoridade, à assinatura e à originalidade que ele anula. O plágio merece, assim, ser mantido na tipologia, quando em outras noções parece poeticamente mais exatas e eficazes para descrever operações de empréstimo. Quer dizer, não é bem um empréstimo, é uma operação indevida e considerada por Samoyalt. A referência constitui-se também em intertextos ambíguos, assim como a alusão e o plágio. Para identificá-la é necessário que o leitor seja relacionado na relação intertextual aleatória. A paródia transforma uma obra pressentemente de um modo ou reutilização de qualquer forma transpondo. Sua construção visa ludicidade ou alteração para zombar de algo, uma admiração. Possui um caráter comum, né? Estabelece aí o hipotexto facilmente. Hipotexto é um exagero em cima do texto para buscar outros propósitos que não seja apenas da leitura do texto. Vamos então para a unidade 3, cenário da leitura do Brasil, no Brasil. Eu falava inicialmente que a leitura no Brasil, ela tem sofrido vários, vamos dizer assim, aspectos que se colocam pejorativos, dizendo que o povo brasileiro, enfim, não gosta de ler, e que as leituras, cada vez mais com a tecnologia, elas ficaram num segundo, num terceiro plano, né? Mas isso não é bem verdade, porque nós não estamos falando de uma leitura apenas de livros. Quando se lê pouco livro, não quer dizer que não lê, né? Então, o cenário da leitura no Brasil. E aqui nós vamos usar os objetivos e identificar o conceito de leitura e sua abrangência além da sala de aula. A sala de aula é uma motivação, mas para além da sala de aula deve ser um gosto pela leitura, deve ser um vínculo, né, que se tenha pela leitura e aí hábitos culturais de busca dessa leitura. Analisar como a leitura é entendida dentro de uma perspectiva do uso da linguagem, né, o uso da linguagem.
Reconhecer como deve ser realizado o trabalho com a leitura na perspectiva dos gêneros do discurso. Então, 3 objetivos para perseguirmos aí. Vamos pegar o nosso desafio da terceira unidade. E ele vai falar o seguinte, que vai colocar o seguinte desafio para você, lá no seu portal. Você é professor de uma turma de 8º ano. Todos seus estudantes dizem que não gostam de ler, que ler é muito chato, que não aprendem nada lendo e que não conseguem se concentrar nas leituras da escola. Então, há toda uma barreira, uma resistência muito grande em relação ao ato de ler. Diante desse cenário, diante dessa situação, você, aluna, foi incumbido pela equipe diretiva de melhorar esse quadro em toda a sua escola. Tendo isso em vista, quais intervenções pedagógicas você poderia fazer para atrair os discentes para a prática da leitura? Primeiro, você tem uma situação, né, que você tem que tomar uma atitude, uma ação possível, dentre muitas outras. E um deles poderia ser elaborar um projeto de intercâmbio de leituras entre as turmas, de promover um sarau de leitura ou coisa que o valha, desde hoje tem muito nas escolas a declamação de poesia, enfim, as leituras. Quando eu era menino, eu já participava de leituras na escola, que era uma disputa, que tinha júri, né? Então, nós precisamos retomar, incorporar uma rotina diária de leitura, colocar o nosso papel de professor leitor como uma motivação de alunos leitores e que provavelmente podem se tornar, muitos deles, bons escritores. Quando eu falo bom escritor, não é que vai escrever um livro, não, é que ele vai escrever bem, isso que importa. Na informação, pode ser até uma informação digital, no e-mail, no WhatsApp, nas redes sociais, em todos, ele vai escrever bem, e isso que importa, né? Então, aí o padrão resposta esperada é que você coloque algumas sugestões de ação e atividades possíveis em relação à leitura e que isso torne um princípio de motivação nesse projeto para que essa escola possa respirar a leitura e desenvolver a leitura por prazer, por motivação própria de todos os alunos. E o infográfico dessa terceira semana, ele vai colocar lá que você vai entrar em contato com algumas definições importantes para a área de leitura escrita. Esses termos foram retirados do dicionário Seale, né? Que é o Centro de Alfabetização Leitura Escrita da UFMG. Grupo que é referência em pesquisas que tematizam o letramento. Então, aqui no clique aqui lá no portal de vocês, vai clicar lá e vai encontrar a questão 5 lá. Etapas que você precisa conhecer sobre a leitura é processada no cérebro do leitor. Então, o portal traz nessa terceira semana aí esse infográfico bem interessante. Aí você vai estar lá. Primeiro, leitura não é apenas decodificação. Então, leituras não é apenas você saber a palavra. É também a compreensão e crítica. Isso significa que o bom leitor precisa realizar essas ações sobre o texto. Então, por que algumas pessoas não se interessam mais por ler? Porque eles acabam não tendo a compreensão e a crítica em relação ao que estão lendo. Então, quase não tem nenhum sentido, né? Aí vem a 2, da interação. A palavra é interação. Inter é no interior de 2, entendeu? Interação, inter no interior de 2, no espaço
de e ação, ato ou efeito de agir. A interação, segundo os dicionários, é a influência mútua de órgãos ou organismo, ação recíproca de dois ou mais corpos. Então, veja, interação, ação recíproca. Então, quer dizer, você tem que buscar essa interação de espaço, de ações, de pessoas na questão da leitura. Falando agora da antecipação da leitura, na predição da leitura. Muitas operações acontecem na mente do leitor antes da leitura. Quando escolhe o texto para ler, o leitor já antecipa muita informação que nele espera encontrar, ou levanta questões que espera ser resolvidas pelo texto. O objetivo da leitura vai levar o leitor a levantar expectativas sobre o conteúdo do texto. Então, veja, isso chama-se predição. Aí, na quarta, informação explícita do texto, ou no texto. Para que seja possível compreender o que vem a ser informação explícita em um texto, é preciso compreender a linguagem verbal, que a linguagem verbal é polissêmica. Isto é, um mesmo enunciado pode assumir diferentes sentidos e diferentes contextos, e diferentes leitores podem atribuir sentidos distintos, diferentes de um texto. Então, isso que é importante. E na 5, leitura silenciosa. Leitura silenciosa é a que faz visualmente sem o uso da voz. Isso é importante? É, sim. É para que você tome o jeito pelo texto, sem precisar, muitas vezes, expressar em voz alta, que pode estar sendo até meio, em algum espaço, meio assim, constrangedor. Então, vamos passando o infográfico, daí você pode abrir o seu portal lá e dar uma olhada nesse infográfico aqui, bastante interessante, com essas 5 etapas sobre a leitura e como ela é processada no cérebro do leitor. Agora vamos ao conteúdo da terceira unidade, falando da linguística aplicada ao ensino de português e falando da leitura no Brasil, que foi um tema bastante discutido, a afirmação de que os brasileiros não leem é bastante disseminada, mas será que não leem mesmo? Essa é a pergunta que eu já fiz, né? Então, o cenário da leitura do Brasil, como que é esse cenário? Como que é essa realidade, né? Primeiro, a leitura na escola você já deve ter lido, ouvido, né, que pelas pesquisas que os brasileiros não são bons leitores, não são leitores, né? Isso a investigação lançada pelo Ibope, pela pesquisa do Ibope, já tem 4 edições. Lê a notícia adaptada em que passamos a dar continuidade à reflexão. Isso quem remete a essa leitura é Rodrigues, 2016. Linguística aplicada, então, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Aponta a pesquisa retratos da leitura a um pouco mais de leitores no Brasil. Se em 2011 eles representavam 50% da população, em 2015 eles são 56%. Mas ainda é pouco. O índice de leitura, apesar de ligeira melhora, indica que o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano. E desses 0,94 são indicados pela escola, 2,88 lidos pela vontade própria. Então, do total dos livros lidos, 2,43 foram determinados ou terminados em 2,53 lidos. Em partes, né? Então, nem todos foram, não foram terminados e alguns lidos em partes. A média anterior era 4 livros por ano. A pesquisa ouviu 5.012 pessoas alfabetizadas ou não, mesmo uma amostra da pesquisa passada, isso representa, segundo o Ibope, 93% da população.
Em primeiro lugar, os profissionais de linguagem é importante desconfiar sobre a abordagem dessa pesquisa. Ao analisar com mais calma, percebe-se o critério de uma pessoa ser ou não ser leitora. Está associada diretamente ao tempo determinado pelos idealizadores. Ou seja, alguém que leu 30 livros e outra que leu 4 desses, né? A pesquisa aborda de forma a desqualificar a pessoa como leitora. Então, é preciso verificar se isso realmente traz na leitura de outros textos que estão no mundo, ou se é só livro também, a questão da leitura somente de livros, né? Então, nesse sentido todo, há de se pensar e se tratar com análise um pouco precavida dessa pesquisa, mas, entretanto, é importante pensar do papel da escola, papel da sociedade, e ainda que estamos vivendo num mundo letrado, né? Num mundo que a informação é escrita, né? Que a informação, na grande maioria, está colocada como textos, né? E hipertexto, e no contexto, escrevendo sobre ele. Então, nós temos que também estar analisando que é importante a leitura para o aluno e é importante a leitura para a sociedade. Então, definindo uma leitura numa visão socio-interacionista, a linguagem é uma interação social e é uma prática construída de forma dinâmica, então, pela qual agimos no mundo e participamos das interações que integram diferentes âmbitos na nossa vida cotidiana. As relações humanas constituem por meio de linguagem, da linguagem, né? E constrói nossa identidade como sujeitos. Então, a nossa linguagem, a língua falada, a linguagem, faz parte da nossa cultura. Quando que uma língua morre? Quando o último falante daquela língua morrer. Enquanto tiver falante da língua, aquela língua não é morta, né? Hoje se fala assim, por exemplo, qual que é a língua morta? Latim, uma língua morta. Que não, os falantes dessa língua, dessa cultura, dessa língua, foram extinguidos, foram extintos, né? Alguém faz citações sobre elas. As relações humanas constituem por meio da linguagem e constroem nossa identidade como sujeitos. A concepção do uso da língua é o que norteia a visão apresentada por Bakhtin. Bakhtin, em 2003, ele coloca como um fenômeno social. O círculo de Bakhtin compreende a linguagem como reguladora das práticas sociais, pois é por meio da palavra que a vida humana se edifica. Então, a teoria de Bakhtin, ela vai trabalhar o entendimento da linguagem no enfoque dialógico, no mesmo enfoque piagetiano. Desculpa, o mesmo enfoque, não de Piaget, de Freire, né? A linguagem, ela vai acontecer porque temos o outro em constante comunicação. Não podemos pensar qualquer modalidade da língua de forma individualista. Dessa forma, é coerente pensarmos a aula de português sempre o cenário da leitura no Brasil, né? A partir da análise de como o sujeito se relaciona com sua própria língua e com outros sujeitos. Nessa relação entre sujeito histórico e linguagem, constitui a base da visão socio-interacionista nos estudos da língua. É ela que orienta como se dá o trabalho com a leitura e a escrita em uma perspectiva de uso da linguagem. Então, a leitura fora da escola, na vida, não admite apenas uma única forma de interpretação e não exige que o sujeito responda a um questionário sobre o texto, nem que faça uma ficha de leitura após ter lido o livro. A escola deve ser o lugar onde se realiza ações para a vida e ler é uma delas. Dessa forma, então, para os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, ler é compreender ativamente o texto. Trabalho ativo de construção de significados. Também de compreensão de sentidos.
Também selecionar, antecipar, verificar hipóteses de leitura e construir coletivamente os significados. Então, a mediação da leitura na escola, interagimos com outras pessoas por meio de textos escritos. Ao ler, agimos conforme a expectativa da leitura de gêneros discursivos. Ou seja, quando quando pegamos um texto na mão, agimos na situação comunicativa conforme o texto e a situação que nos ditam. Como leitores, dispensamos de habilidades para ter textos que já conhecemos e precisamos desenvolver outras para lidar com textos poucos familiares. Como vimos na sessão anterior, nos comunicamos por meio dos gêneros discursivos. Para ler e participar, devemos, como participantes de um círculo social, saber fazê-lo de forma a reconhecer configurações de cada interação e, por vezes, é mediada pelo texto escrito. Então, é importante que você saiba que os docentes têm um papel essencial na formação dos discentes leitores no seu percurso como leitor, né? É essencial destacar também que não são só os professores de letras, de língua portuguesa, mas todas as áreas devem favorecer o desenvolvimento da leitura de texto, do hipertexto, enfim, de todos os gêneros, né, textuais. Então, professores de todas as áreas devem ser incentivadores. E agora vamos, então, para a última unidade, falando da leitura acadêmica. Leitura acadêmica, quem é o acadêmico? É o aluno, é aquele que está numa, vamos dizer assim, num desenvolvimento de formação acadêmica, né? Então, descrever a importância da leitura e da escrita acadêmica para o desenvolvimento do pensamento científico na graduação. Então, quando você está numa graduação, certamente o teu texto, por ter esse caráter científico, ele vai ser um pouquinho mais denso, vai ter uma certa complexidade no entendimento. Então, ele não é de simples compreensão. Mas é preciso que você tenha o tato dessa leitura para poder estar desenvolvendo a compreensão e a interpretação, ou a interpretação e compreensão do texto. Diferenciar argumentos do senso comum de argumentos do senso crítico. Então, o senso comum, aquele cotidiano falado no dia a dia, por aí, rotineiramente. E o senso crítico vem de argumentos científicos, né? Então, comparar a leitura e a escrita acadêmica com a leitura e a escrita cotidiana. Então, nós estamos falando do primeiro desafio aqui da quarta unidade, do desafio da quarta unidade, vamos falar melhor assim, né? E ele vai estar colocando assim, quando os assuntos são de escrita cotidiana e a escrita acadêmica. Então, tem uma diferenciação. É vital considerar questões relativas ao contexto. Uma ação é mais importante que a outra, ela se propõe a ações distintas, cada uma na sua função. Sempre que alguém escreve sobre age no mundo em um determinado objetivo e deve corresponder a ele. Da mesma forma, haverá uma liberdade muito grande na escrita cotidiana, na escrita acadêmica, o rigor prevalecerá, pois se trata de alcançar um patamar de cientificidade. Então, a escrita cotidiana do senso comum, você tem maior liberdade, porque você não tem aí que estar adotando o rigor, né, que vai prevalecer na escrita acadêmica. No entanto, todos os textos têm uma argumentação subjacente. A escrita cotidiana pode prescindir da necessidade de realizar uma argumentação profunda. Porém, isso não pode ser dito da escrita acadêmica, que por princípio precisa estar alicerçada em dados concretos fundamentados em uma argumentação sólida para garantir seu caráter científico. Por isso que sempre, academicamente, a gente está citando alguém, está fazendo referência a um autor, a uma teoria,
e para poder justificar-se esse caráter científico da escrita acadêmica e da leitura acadêmica. Qualquer escrita deve levar em conta quem é o autor e qual a imagem que ele deseja passar, quem é o seu público-alvo, qual o assunto que ele trata, de que forma, em que momento é realizada. Considerar tais questões, leia o trecho dos textos a seguir e responda qual deles corresponde à escrita cotidiana do senso comum e qual deles corresponde à escrita acadêmica, com caráter científico. Fundamente sua resposta com base na característica de cada texto. Então, você tem ali, ó, Fragmento de Saúde de Pedro Gonzaga, né? Trecho 1. São poucas as vezes quando os alunos me perguntam o que caracteriza a crônica como gênero. Então, falando ali da ligação evidente do tempo que está no próprio nome, o caráter profundo, filosófico e tal. Agora você vai pegar o trecho 2, pega o fragmento das observações dos gêneros textuais de Luiz Antônio Marcucci. Os gêneros textuais não se caracterizam como formas estruturais estáticas definidas de uma vez por todas. Bakhtin dizia que os gêneros eram tipos relativamente estáveis. Aí você vai pegar os dois textos aqui e vai estar fazendo a análise, né? Então você vai falar do trecho 1, que consiste numa escrita cotidiana, que traz uma conceituação de gênero crônica. Já o texto 2 pode-se dizer que trata de uma escrita acadêmica, falando no exemplo da utilização do autor Bakhtin, que fundamenta o que é expresso, a delimitação, objeto, estudo, pesquisa, né? Então, os dois trechos aproximam-se quanto à temática, porém, tratam de gêneros textuais diferenciados. E faz um modo mais informal, no gênero que trata cotidianamente, né? E o que trata com um rigor mais científico, destinado à questão da cientificidade, uma crônica que trata com maior formalidade. Então, essa análise dos dois textos que está lá no portal de vocês. Vamos pegar agora o infográfico da quarta semana. Ele aí diz que você poderá visualizar as etapas para não se perder nos momentos de sua escrita. Que etapas são essas? Vamos lá. Nós temos a etapa da escrita acadêmica. Pular etapas no processo escrito pode resultar em falhas no desenvolvimento da argumentação. Então, a primeira, definição e delimitação do tema. O aluno decide, sozinho, com seu orientador, dependendo do caso, o tema sobre qual irá escrever e delimita como os faz esse recorte. É feito por meio da elaboração de perguntas e pesquisas para o tema. Já é válido como esboço da configuração do texto. Depois vem determinação, que busca a fonte da pesquisa. Então, você deve reunir a bibliografia necessária, você deve buscar fontes, né? Caso haja coleta de dados, providenciar questionário, pesquisa, então realizar a coleta de dados. Análise e interpretação de dados também deve na escrita acadêmica, né? Então, nessa parte também, anotações sobre aspectos mais relevantes. E a finalização do primeiro esboço, que trata de entregar a primeira versão para avaliação. O autor deve fazer a versão e revisá-la, né? E, por fim, entrega a versão final, a versão revisada mais uma vez, né? Então, ao cumprir essas etapas da escrita acadêmica, você conseguirá organizar melhor seus argumentos, de modo que o texto será mais claro, porque a organização interna metodológica se reflete nessa escrita. E assim colaborará, de fato, com o desenvolvimento da pesquisa na sua área de conhecimento. Então, a boa oportunidade para vocês lerem lá o infográfico dessa quarta unidade. Vamos ao conteúdo da quarta unidade.
que trata do universo acadêmico, né? Que a organização, especialmente das universidades, né? No sentido que elas desempenham um papel significativo no desenvolvimento da sociedade e vão contribuir para uma qualificação profissional de cada indivíduo que busca a formação, desculpe. Então, nesse processo, cumpre o intuito primordial de ajudar a promover o desenvolvimento científico da nação. E posto os conhecimentos dos alunos que vão se expandir para além dos muros acadêmicos, sendo acessível a toda a sociedade. Então, não se admite que a faculdade, né, o espaço acadêmico da faculdade, o aluno não passe por processos de escrita acadêmica, de produção acadêmica, né? E de leitura acadêmica também, é claro. Então, vamos falar aqui da questão dos conteúdos. Nós vamos falando, então, da leitura e escrita acadêmica como aporte para o pensamento científico. O universo acadêmico vai constituir em torno de saberes escritos. O domínio da escrita e da leitura é um pressuposto nesse âmbito. Quem não, para estar buscando essa formação acadêmica, eu tenho que desenvolver o domínio da leitura e da escrita. Além disso, ao longo do tempo, as exigências quanto à produção de conhecimento apenas se intensificaram. Isso se dá porque, como aponta Bortone e Ricardo, toda a vida do sujeito está ligada ao pensamento científico. Do alimento, por exemplo, que envolve pesquisa em genética, na agronomia, até as vestimentas, hoje tem curso de estilista e tal, transporte, saúde, conhecimento do mundo e comunicação. Então, várias áreas de formação buscam pesquisa, buscam o pensamento e conhecimento científico. Fava de Moraes e Fava e Pinho também destaco que o estudante de graduação ele vai ganhar uma autonomia quando aprende a trabalhar com pesquisa, uma vez que ele passa a perceber como consegue buscar soluções individualmente para quando tem necessidade de auxílio. Embora o contexto de que fala os autores se refira à iniciação científica, é importante destacar que todos os alunos precisam desenvolver a capacidade de análise crítica e de discernimento, que precisam desenvolver essa capacidade necessária para o seu percurso profissional. A graduação é um espaço privilegiado para que isso aconteça, né? Uma das grandes vantagens da pesquisa acadêmica consiste no aprimoramento do olhar crítico. Isso porque é pautado principalmente no melhor desenvolvimento da capacidade de leitura e escrita, e que isso essencialmente deveria ser abordado na universidade. Os argumentos do senso comum e os argumentos do senso crítico, quem vê o título assim pode pensar que é possível falar de argumentos de uma forma muito simples em geral. Mas a argumentação exige um pouco mais. Ela exige inicialmente definir o que consiste, afinal, argumentar num contexto acadêmico. Quando se pensa em argumentação, é preciso necessariamente remeter ao caráter dialógico. Isto é, de diálogo dos discursos. Isso significa dizer que a argumentação diz respeito a como melhor selecionar e organizar argumentos. Nesse sentido, alcançar objetivos como demonstrar, persuadir e convencer. Em particular, a argumentação se relaciona a públicos diversos, a quem se destina, objetos claros, o que está em questão, a circunstância, em que momento, em que espaço se dá e de modo que se realiza. Então, pode-se chamar esse conjunto de relações de contexto. Os argumentos de senso comum, você deve olhar para os argumentos de senso comum com extrema cautela. Em nenhuma situação eles são polêmicos. No entanto, a ciência, consequentemente, no universo acadêmico, segundo Silva, em documento online, ele afirma que o senso comum consiste na leitura acadêmica e no
que também pode vir a partir do conhecimento vulgar das opiniões diversas. Ou seja, tudo o que precisa romper para se tornar possível conhecimento científico racional e, portanto, válido, né? A autora continua que a humanidade iniciou suas crenças a partir de concepções do senso comum, cotidianas do senso comum, e posteriormente, através da razão e da racionalidade moderna, apropriou-se de premissas da ciência. E as premissas vão compor, né, então, todo o discernimento científico que incluído aí na leitura acadêmica. Então, os argumentos do senso crítico, independente da posição que tem quanto ao senso comum, ele é um olhar mais rígido, mais condescendente. Ninguém nega, como você pode notar, que um ponto de vista científico deve necessariamente considerar o senso crítico de forma primordial. No que consiste, então, argumentos do senso crítico? Como eles são constituídos, né? O silogismo consiste no raciocínio necessário por excelência. E ele está baseado na argumentação a partir de premissas tidas como verdadeiras, que levam uma dedução lógica. Então, podemos ver os exemplos a seguir ali. Todas as pessoas são mortais. Então, a ciência olhando para que todas as pessoas morrem, né? Aí, alguém diz assim, João é uma pessoa. Então, se todas as pessoas são mortais, diz João é uma pessoa. Logo, conclusão, João também é mortal. Então, o argumento, a argumentação científica, ela pode, às vezes, estamos tendo uma dedução lógica, e muitas vezes essa pesquisa, por isso que o senso crítico, em função da análise desses resultados e da consideração geral dessa dedução lógica. A leitura e a escrita no cotidiano e na universidade, ler e escrever, são tarefas complexas. Quem disser o contrário está mentindo. Se fossem trabalhos simples, não haveria um sem número de pessoas buscando, muitas vezes desesperadamente, dicas, manuais, aulas particulares, enfim, todo um arsenal de ferramentas para aprimorar ou mesmo iniciar a leitura de algum livro ou a escrita de um texto, seja para qual for a finalidade. A escrita cotidiana, mesmo naqueles casos que não há exigência formal, está baseada no dia a dia, né? Na situação de fazer uma lista de compras e mandar uma mensagem por correio eletrônico, de fazer uma anotação, lembrete, apenas usos corriqueiros da escrita. Muitas pessoas precisam preencher formulário, como exemplo, né, que tem um formato diferenciado, mais rígido. E grande parcela da população faz cotidianamente inúmeras postagens na rede social, etc. e tal, usando da escrita. Então, a escrita acadêmica, salvo alguns casos específicos, em que o aluno é solicitado a escrita de algum texto narrativo. Então, como uma disciplina de produção textual, que vai ser a disciplina do mês que vem de vocês, os textos acadêmicos são usualmente dissertativos. Isso significa que eles subjazem uma estrutura evidentemente argumentativa. É claro que qualquer texto é argumentativo. Como você viu anteriormente, à medida que se relaciona dialogicamente com outros textos e que traz uma opinião, mesmo que de forma implícita, né, não tão clara, o texto dissertativo se destaca nesse sentido, porque objetiva explicitamente discutir uma questão, resolver um problema, no sentido da discussão temática, quando você tem um tema, um projeto, né? Desse modo, em nenhum outro texto a argumentação é tão evidente. Agora vem a postura à escrita acadêmica. Simplesmente caracterizar o texto acadêmico é pouco efetivo na prática da escrita, o que demanda um tipo de olhar específico, e desse modo
a seguir você vai conhecer uma série de posturas que vão auxiliar no momento da escrita e da tomada de decisão em relação a ela. A primeira orientação a ser enfatizada é a questão dos prazos. Um texto argumentativo não se faz todo em uma única vez diante do computador. Se nem entrar na questão do tempo que se leva à coleta de dados e nas leituras necessárias. É preciso lembrar que um texto acadêmico, idealmente, ele é reescrito múltiplas vezes, a fim de evitar um texto descabido e despropositado. E aí você pode prever muitas releituras e ajustes, enfim, no sentido de reescrever, planejar, replanejar a escrita, deixando uma margem considerável de tempo para isso e para a sua produção. Então, gente, estamos encerrando então a 4ª unidade dessa 2ª semana do curso de letras, baseado aí na disciplina, né, em que nós colocamos a língua portuguesa com ênfase na leitura e na escrita, né? Então, nós estamos tratando de uma disciplina que carregada de ideias no sentido de que, falando da leitura e da escrita, desde o senso comum até a leitura acadêmica, científica, né? Então, a língua portuguesa com ênfase na leitura e na escrita é a disciplina desse mês. E já estamos na 2ª semana tratando desse assunto. Então, quem está aqui, a Reginete. Reginete, você quer falar alguma coisa? Tô aí, né, professor? Tudo certo? Tudo certo. E Nossa, a prova? essa matéria tá complicada, né, professor? Não, ela é pesada, ela é bem pesada. Nossa. E a prova da disciplina anterior, como é que você foi? Da semiótica? Aham. Eu acertei 12 essa vez. Ó, mas 12 tá boa, né? Na verdade, eu fiquei com 5,5, né? Mas consegui ser aprovada na disciplina, pelo menos. Não, mas é que elas estão meio fortes as provas, né? Mas tá. Então conseguiu 5,5 tá bom? Tá bom. Não, mas o review tá ajudando bastante os tópicos ali, tá sendo bem bom. Sim. É bem difícil o review, né? Daí lendo os tópicos ali tá bem complexo. Aham. Eu acredito que até mais perto do dia eu vou conseguir fazer alguma coisa. Então, e o portal você não mexeu nada ainda? O portal você não conseguiu desenvolver nada lá? Essa vez eu respondi uma questão, né? Eu abri uma questão ali, e hoje eu fiz mais 2 atividades, amanhã já vai dar mais um progressinho. Acredito que amanhã chega uns 10%. Tá Então 8, tá bom. né? Aham. Até o dia certo eu consigo 100%. Não, é interessante porque daí se você acertar menos lá, daí você já tem 4 pontos do portal e do review, né? Daí, se você desenvolver o review e o portal, você já tem 4 pontos. Para 6, você só precisa 2. Né? Já tô quase lá. Então é isso aí. Mas. O review nós estamos fazendo junto com o Edson, né? Que daí pode fazer em 2, né? Fazendo junto com ele. Então. Juntamos nós dois no polo e fazemos o review. Tá certo. Mas e a avaliação você está fazendo no polo ou fazendo em casa? Tô fazendo no polo. É melhor que a internet. Lá, aí na tua casa também é boa, mas o que importa é que você tenha, naquele momento, ele não pode haver nenhuma interferência, né? E o meu computador sempre tem, né? Da Positivo, o Positivo fica mandando propaganda, abrindo tela de propaganda, sabe? Não. Eu tenho medo de fazer no meu computador. Eu vou lá usar o computador do Polo, né? Aí, às vezes, até na aula mesmo, a gente tá na aula, de repente abre uma tela de propaganda Positivo, daí tem que estar fechando. Daí eu tenho medo, durante a prova, abrir essa tela e cancelar. Ele fazer uma leitura que você já encerrou. Que eu já encerrei, fica difícil. Não, mas tá bom, então.
Então, Beleza? vamos resolvendo o portal e tentar já pensar no review, que já vai ajudando nos tópicos lá, né? Para estudar para a prova. Tá certo? Então, tá Beleza, bom. Boa noite para vocês aí. Então, o Edson não entrou, né? Ele tá muito atarefado. Ele tá atarefado. Acho que hoje ele tinha aula da autoescola. Então é por isso. Acho que é por isso. Mas tá bom, Reginete. Boa noite, então. Beleza. Boa semana aí, tá bom? Boa noite. Boa semana pro senhor também. Tchau. Tchau.